E a gente vai justamente para Porto Alegre agora, segundo dia de julgamento da tragédia da Boate Kiss. As informações chegando da capital gaúcha. Ontem a gente conversou com a Brenda Aurélio ali no momento em que os jurados eram definidos, né, Brenda? A gente teve a definição desse júri. Como é que... Eu queria perguntar para você sobre o perfil desses jurados e também sobre esse primeiro dia, claro, né, além das expectativas para o segundo dia. Fala, Brenda, bom dia. Oi, gente, bom dia para vocês, todo mundo que está nos acompanhando aqui na Rádio Band News FM. Exatamente, os 7 jurados já foram definidos e a pedido do Ministério Público e também do Tribunal de Justiça, a gente não divulga o nome deles para não ter uma repercussão em cima desses jurados. E, claro, eles ficam isolados nesse momento, mas foi definido sim ontem pela manhã e logo depois disso foram ouvidas 2 sobreviventes da Boate Kiss, daquela tragédia que aconteceu no dia 27 de janeiro de 2013 e nesse momento está acontecendo o julgamento aqui em Porto Alegre. Hoje ainda não começou, viu? Em seguidinha, por volta das 9 horas da manhã, agora são 7 horas, então mais umas 2 horas ainda até começar esse segundo dia de julgamento. Ontem, como eu falei para vocês, 2 sobreviventes vieram aqui e prestaram seus depoimentos aqui no plenário. A primeira delas foi uma ex-funcionária da Boate Kiss que estava trabalhando naquela noite, ela trabalhava na parte do caixa ali, fazia pouco tempo, inclusive, que ela estava trabalhando na Boate Kiss. 2 depoimentos bem impressionantes e emocionantes também. As 2 ficaram muito emocionadas no momento ali que elas estavam contando o que aconteceu naquela noite. A ex-funcionária, que teve mais de 40% do corpo dela queimado, contou que nesse momento ela está grávida e isso emocionou muito ela também, que ela veio prestar o depoimento pensando no filho dela, nos próximos, né, na vida que o filho dela vai ter daqui para frente, inclusive frequentando outras casas noturnas para que aquela tragédia não volte a acontecer. E justamente por isso que ela estava aqui ontem, segundo ela própria, né? Ela também foi bastante questionada pelos advogados dos 4 réus, que fizeram questionamento justamente por ela ser ex-funcionária e trabalhar ali dentro da boate, questionando ela sobre se tinha extintor de incêndio dentro da boate, se, por exemplo, todas as saídas estavam sinalizadas ou não, como é que funcionava a casa, inclusive dias antes do incêndio, né? E também um pouco sobre a banda, a gurizada fandangueira que estava tocando lá naquela noite. Logo depois dela, foi ouvido o depoimento dela durou aproximadamente 4 horas e meia, tá? Logo depois dela foi ouvida outra sobrevivente ali também, que teve uma parte do corpo queimada, 18%. Ela, inclusive, em decorrência desse incidente, dessa tragédia lá na Boate Kiss, acabou perdendo do joelho para baixo ali da perna dela. Hoje ela usa uma prótese. Ela também prestou depoimento aqui dentro e já no caso dela, nenhum dos advogados dos réus quis fazer algum questionamento. Ela prestou depoimento dela, ficou muito emocionada e logo depois foi embora. Hoje são esperados 5 sobreviventes que vão vir aqui fazer os seus depoimentos e também é esperado o depoimento do engenheiro responsável pelo projeto acústico da Boate Kiss. Já nesse caso, ele vai trazer as informações, inclusive informações que ele já trouxe, segundo o Ministério Público, de que, por exemplo, ele em nenhum momento informou para a casa, para os funcionários, para os donos do estabelecimento, de que eles deveriam colocar espumas altamente inflamáveis, como era o caso da Boate Kiss, em nenhum lugar do ambiente ali da boate. E ele vai prestar depoimento aqui também, o depoimento dele deve ser à tarde. Logo no início da manhã, por volta das 9 horas, ali quando começa, né, o julgamento, nós teremos 2 sobreviventes que serão ouvidos. Claro, a previsão é de 5 sobreviventes e mais o engenheiro, só que isso pode mudar em função do tempo de depoimento de cada vítima, cada sobrevivente, né? Como eu falei para vocês, o primeiro depoimento durou mais de 4 horas e meia, e isso também pode vir a acontecer nos próximos dias. Esse que é o maior julgamento, né, da história do Rio Grande do Sul, pode durar até 15 dias sem interrupção, inclusive no final de semana, gente. Brenda, e claro que a gente vai continuar contando com o seu trabalho, são dias bastante puxados aí para a nossa equipe, mas certamente de muito sofrimento para os familiares, para quem tinha os seus parentes, conhecidos, que foram vítimas dessa tragédia, dessa irresponsabilidade, dessa omissão. E agora, finalmente, quase 9 anos depois, a gente está conseguindo acompanhar o julgamento e, quem sabe, uma resposta para todos esses familiares que desde então vêm sofrendo tanto. A gente está falando do maior julgamento da história do país, quando a gente fala em números de crimes, no julgamento desses 242 homicídios, 636 tentativas de homicídio. Você falou aí de um dos depoimentos com duração de 4 horas, né? Então são julgamentos muito sensíveis, delicados, tristes.
Mas que a gente vai seguir acompanhando nesses próximos dias, né? Quase 15 dias de julgamento pela frente. Daqui a pouquinho a gente volta a acionar nossa reportagem Queria perguntar por lá, Brenda, né? Ontem a gente teve, então, o início dos trabalhos, ali por volta das 9 da manhã, teve uma interrupção, um intervalo e depois a retomada depois da 1 da tarde, né, Brenda? Hoje a gente deve ter esse mesmo cronograma a ser seguido? Exatamente, o esquema ele segue o mesmo durante todos os dias. O que eles fazem? Eles começam os depoimentos ali por volta das 9 horas da manhã, ao todo serão 14 vítimas sobreviventes da tragédia que vão falar e 19 testemunhas, tanto de defesa e acusação. E essa é a parte mais demorada desse processo, justamente porque cada pessoa tem o seu tempo para contar o que aconteceu e também porque os advogados acabam questionando algumas vítimas e testemunhas. Nesses momentos, o que eles fazem? Eles fazem um cronograma, né, vão estabelecendo o dia a dia. O juiz que é que está presidindo, né, esse julgamento aqui em Porto Alegre, na comarca criminal, ele acaba definindo ali os horários de intervalo. Mas geralmente são horário de almoço, horário de janta, e ele tenta fazer um intervalinho também para que os jurados possam tomar uma água, enfim, para que eles possam se recompor. Então, geralmente a gente vai ter esse intervalo ali a partir entre meio-dia e 1 hora, né, 1 hora de intervalo para que todo mundo possa sair para almoçar, e depois vai ter aquele intervalo à noite também. Ontem o julgamento, o primeiro dia, terminou por volta das 10 horas da noite. O mesmo deve acontecer nos próximos dias, viu? Começa 9 horas da manhã e deve terminar também por volta das 10 horas da noite. Obrigada, Brenda. Bom trabalho para você. Daqui a pouquinho mais Obrigada, informações. gente. Bom trabalho por aí também. Valeu, Brenda.